Olá pessoal, sou o Mário Trentin, vamos para mais um Gestão em Projetos. É isso aí, a pergunta de hoje é muito simples e a resposta é bem rápida e direta, né? A pergunta é: WhatsApp é uma ferramenta de gestão de projetos, sim ou não? O que você acha antes de eu responder, né? Essa é uma das perguntas que eu mais vejo por aí quando a gente está falando sobre a comunicação, sobre ferramentas de organização das equipes, dos times de projeto para poderem desempenhar bem o seu trabalho, porque a comunicação é um aspecto fundamental do projeto, todo mundo sabe disso. E uma das coisas que eu sempre ouvi quando estava falando sobre comunicação, ou vendo essas palestras, enfim, pessoas que são os gurus da comunicação, é que eles dizem que não existe excesso de comunicação, né? You never over communicate. Quanto mais você se comunicar, melhor. Isso não é verdade, isso é mentira, na verdade. Você tem que... Mentira, na verdade, né? Você comunicar demais é pior do que você não comunicar nada. Isso é o que eu percebo cada vez mais aí na prática do nosso projeto. Você pode até não concordar com isso, mas é o que eu observo na prática. Quando a gente tem uma super comunicação, quer dizer, você manda informação demais, você bombardeia os seus stakeholders com um monte de informação, o que acontece é que eles começam a não absorver informação nenhuma. E aí você perde credibilidade. Aí você perde suporte, aí você começa a ter desalinhamento das expectativas, isso é muito ruim. Então, voltando para a pergunta inicial, se o WhatsApp é uma ferramenta de gestão de projetos, a resposta é não. Primeiro, porque não é uma ferramenta formal de comunicação das organizações. E segundo, porque você tem uma série de problemas causados pelo WhatsApp, né? A gente vê organizações aí hoje em dia tendo dificuldades com vazamento de informações, por exemplo. Você tem dificuldades que você não consegue apagar aquilo que foi salvo lá pelas pessoas, ou se elas encaminharam, uma série de problemas aí que a gente tem, que estão relacionados aos aspectos de segurança, que eu já discuti aqui em outros vídeos. Então, use as ferramentas formais de comunicação da sua organização. Se a sua organização utiliza, por exemplo, o Office 365, lá dentro você tem o Kaizala Pro, você tem o Teams. Se a sua organização usa o Slack, utiliza o Slack. Se a sua organização utiliza outras ferramentas de comunicação, mas que são as ferramentas formais de comunicação da sua empresa, use sempre os canais formais de comunicação. E qual que é o problema que eu vejo em grupos de WhatsApp, né? Em alguns meses atrás, em alguns anos atrás, eu usava bastante o WhatsApp para a parte de gerenciamento de projetos mesmo. Você vai lá, monta um projeto e cria um grupinho do WhatsApp e por aí vai. E o que acontece nos grupinhos de WhatsApp é que, primeiro, você recebe um monte de informações ali, né? Você talvez esteja em 1, 2, 10, 20, 30 grupos. Então você não sabe que a coisa é realmente importante ou não é importante. Isso cria muita distração. E pior do que a distração, você cria dificuldade de conseguir obter as informações que você quer. Por exemplo, né? Imagina que nós tomamos uma decisão no projeto 2 meses atrás de que nós iríamos aprovar o cenário A e não o cenário B. E aí passa-se um tempo, alguém questiona você por que você aprovou o cenário A ou B. Aí você fala, poxa, eu vou dar uma olhada, não tem documentação, não tem um e-mail. Foi aprovado através de um áudio de WhatsApp 2 meses atrás. Como é que você vai conseguir pesquisar aquilo? Isso não é uma informação auditável, isso não é uma informação formal, isso não é propriedade da organização. Então as comunicações do projeto, elas devem ser o mais formais possível, sempre se preocupando com políticas de segurança, políticas de retenção, confidencialidade. E é por isso que o WhatsApp não é uma ferramenta de comunicação dos projetos, ok? E o grande problema que eu encontro, na verdade, e eu sofri isso bastante, é que o WhatsApp, ele é uma ferramentinha, né? Você pegar aí seu WhatsApp, você já pega o seu celular aqui e já sai mandando informações. Então o fato de ter aqui o celular no meu bolso sempre, volta e meia, quando eu tinha uma ideia em relação ao requisito, em relação a alguma coisa do projeto, eu ia lá, sacava o meu celular e mandava isso para os membros da minha equipe do projeto. Isso até mesmo para os membros de suporte ou de outras operações da organização, nas quais a gente também tinha os grupinhos de WhatsApp. E eu comecei a observar, e várias pessoas reclamaram isso pra mim, que eu estava sobrecarregando as pessoas. Porque pela facilidade de você mandar alguma informação através do WhatsApp, a gente não filtra direito as informações. Então a área de marketing, por exemplo, eu ia lá e mandava uma mensagem no grupo de WhatsApp do marketing: olha, hoje precisa criar uma nova campanha a respeito de licenciamento Microsoft. Aí na hora do almoço tinha outra ideia: hoje você precisa também criar uma nova campanha sobre os serviços de consultoria. Você também precisa mudar as cores do site. Então a pessoa recebia 5, 10, 20 tarefas, 20 objetivos ao longo do dia no WhatsApp.
Aí não tem rastreamento, não tem tracking, né? Não é uma ferramenta autorizada como Planner, não é uma ferramenta como Project, onde eu posso ver as tarefas das pessoas. Simplesmente jogava as tarefas lá no WhatsApp e essas tarefas se perdiam. Se a pessoa fizesse ou não fizesse, não dava para eu voltar lá e procurar o histórico. E além disso, tem a questão da sobrecarga das informações para as pessoas. E até mesmo informações conflitantes. Então chegou um tempo que eu excluí o WhatsApp, eu deletei o WhatsApp do meu celular. E eu via ele tipo uma vez por semana, ia lá, usava um outro celular só para ver o WhatsApp uma vez por semana. E aí eu comecei a ver que a partir disso, eu como gerente de projetos, ou eu como um executivo da minha organização, ou chefe de uma equipe, eu e a minha equipe começamos a ser muito mais produtivos. Porque a gente começou a utilizar as ferramentas certas para as finalidades certas. Então, se eu precisava dar alguma tarefa para minha equipe, se é uma tarefa de suporte, eu vou lá e abro um ticket e mando isso lá para o suporte. Se eu preciso criar uma tarefa e é uma tarefa de equipe, eu vou lá dentro do planner da equipe e crio aquela tarefa para a pessoa. Se eu preciso criar uma tarefa para um projeto, eu vou lá dentro do meu Project PPM e crio uma tarefa para aquela pessoa. Se eu preciso mandar uma comunicação em relação a um determinado grupo ou a uma determinada tarefa, eu vou lá no Teams, na equipe específica ou no canal específico do Teams e aí eu crio aquela tarefa para a pessoa. Então, à medida que você começa a fazer isso, a gente começa a melhorar todo o fluxo de processos da organização, simplesmente por utilizar uma ferramenta correta. E eu queria que isso servisse talvez de exemplo, porque é realmente o que aconteceu comigo, né? De começar a sobrecarregar as pessoas com o WhatsApp, perder a rastreabilidade das informações, perder a rastreabilidade das tarefas, perder o próprio controle das atividades em termos de follow-up. E quando nós começamos a utilizar de uma maneira consistente e efetiva as ferramentas de produtividade da suíte Microsoft, o Microsoft 365, com as ferramentas certas, os processos certos, eu posso te dizer que houve um boom de produtividade nas organizações, na nossa organização em particular. Porque agora a gente consegue realmente saber aonde está a informação, para quem vai aquela informação, quais são os controles, que tipo de rastreabilidade, retenção e segurança eu quero ter naquela informação. Então, muitas vezes, quando a gente está falando em termos de processos, e rápido demais é pior do que devagar e sempre. Então é rápido, eu venho aqui e mando um WhatsApp. Mas imagina se todo mundo mandar o WhatsApp, por exemplo, para o pessoal de suporte da minha organização. Provavelmente eles não vão conseguir fazer nada. Ele precisa de uma fila de tickets e de um acompanhamento. Essa é que é a grande questão. Então é um pouquinho mais trabalhoso, toma um pouquinho mais de tempo, mas nós ganhamos muito tempo lá à frente. O WhatsApp não é uma ferramenta de gestão de projetos, não deveria nem ser uma ferramenta de comunicação corporativa, não foi criada para isso. Talvez tenha modificações aí no futuro, quem sabe, né? Mas não é uma ferramenta para isso. E não sendo uma ferramenta para isso, você acaba atrapalhando os processos da organização por usar a ferramenta incorreta. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima.